Olá! Bora mergulhar numa ideia que pode de verdade transformar o jeito como a gente trabalha e vive. É um conceito direto da obra de Brian Tracy, Engula aquele sapo. Pra quem vive naquela batalha diária contra a procrastinação, essa análise aqui é um prato cheio. Vamos nessa? Sabe aquela sensação de estar se afogando numa lista de tarefas que nunca acaba? É e-mail que não para de chegar, projeto novo pipocando, as responsabilidades do dia a dia, parece uma avalanche, né? Pois é, essa sensação de estar sobrecarregado é a realidade de quase todo mundo hoje em dia. E aí vem a real, uma verdade meia doída que o Brian Tracy joga na nossa cara. Ninguém vai conseguir zerar a lista de tarefas. Tipo, nunca. Sempre vai ter mais coisa pra fazer do que tempo pra dar conta. E o mais doido é que aceitar isso é o primeiríssimo passo pra finalmente assumir o controle de verdade. Então, pra gente entender como essa mágica funciona, nosso roteiro de hoje é simples. A gente vai passar pelo problema da produtividade moderna, depois vamos descobrir o que raio significa engolir o sapo, como achar esse tal sapo, vou te dar 3 truques pra parar de enrolar e, pra fechar, como transformar tudo isso num hábito de sucesso. Começando então pela seção 1, o problema da produtividade moderna. E a questão é essa mesmo, por que a gente está se afogando em tarefas? A resposta é que o bombardeio é constante, né? O fluxo sem fim de trabalho, e-mail, responsabilidades. Se a gente não tiver um plano, a gente passa o dia só apagando incêndio, em vez de agir com um propósito claro. E aí que entra a grande sacada. Seção 2, o que é engolir o sapo? Essa é a metáfora do Brian Tracy que é genial de tão simples. Pensa assim, se a primeira coisa que você fizesse de manhã fosse engolir um sapo vivo, o resto do dia seria fichinha, né? O pior já teria passado. Ok, mas o que é esse tal de sapo? Bom, o sapo de cada um é aquela tarefa mais casca-grossa, a mais importante de todas. É exatamente aquela que a gente fica empurrando com a barriga, sabe? Mas que lá no fundo a gente sabe que é a que vai trazer o maior impacto positivo pra nossa vida e pros nossos resultados. E tem regra pra comer sapo, viu? A primeira é fantástica na sua simplicidade. Se houver 2 tarefas super importantes na mesa, a regra é começar pela maior, pela mais difícil, pela mais feia. É preciso ter disciplina pra começar na hora e não parar até terminar. Nada de começar pelo mais fácil. E a segunda regra, fecha o pacote. Uma vez que o sapo foi identificado, não adianta ficar namorando o bicho. Não é pra pensar demais, nem planejar como adiar. A chave pra alta performance é ação imediata. Identificou a tarefa principal? Mergulha de cabeça. Beleza, agora que já sabemos o que é o sapo, como é que a gente acha ele no meio de tanta tarefa? É isso que vamos ver na seção 3, como encontrar o seu sapo. O segredo é identificar a tarefa mais importante. E a resposta pra isso tá num conceito clássico da produtividade, o princípio de Pareto, a famosa regra 80-20. A ideia, basicamente, é que para quase tudo na vida, uns 80% dos nossos resultados vem de só 20% dos nossos esforços. O pulo do gato é saber quais são esses 20%. Olha só, esse gráfico deixa isso bem claro. A maior parte do nosso tempo, aqueles 80%, a gente gasta com um monte de coisinha que não leva a lugar nenhum. As muitas tarefas triviais. Elas nos mantêm ocupados, mas não produzem valor. O ouro de verdade está naquela fatia pequena de 20%. As poucas tarefas vitais. Então, a conclusão é essa. O maior e mais feio sapo está quase sempre escondido dentro desses 20% vitais. O problema é que a maioria das pessoas faz o contrário. Procrastina justamente nessas tarefas de alto valor e se mantém ocupada com os 80% de baixo valor. A grande virada de chave é focar a energia onde realmente importa. Ok, já sabemos o que é o sapo e como achá-lo. Agora, como a gente cria coragem para de fato engolir o bicho? Seção 4. 3 detonadores de procrastinação. Pense nisso como um kit de ferramentas prático para a gente finalmente partir para ação. A primeira ferramenta é o método ABCDE. Antes de começar o dia, a gente lista tudo e classifica. A é algo que se precisa fazer, tem consequências sérias. B é o que se deveria fazer, mas com consequências leves. C é algo que seria legal fazer, mas se não fizer, tudo bem. D é para delegar e E é para eliminar. E a regra de ouro é, nunca, jamais, faça uma tarefa B se ainda tiver uma tarefa A pendente. E a tarefa A1? Bingo, esse é o sapo do dia. A segunda ferramenta é o método da fatia de salame. Sabe aquele projeto gigante que só de olhar já dá um desânimo? É ele que faz a gente procrastinar. A ideia aqui é simples. Em vez de tentar comer o salame inteiro de uma vez, a gente corta uma fatia bem fininho. Ou seja, quebrar essa tarefa monstra em pedacinhos bem pequenos e mais fáceis de encarar. E como se faz isso na prática? É um passo a passo. Primeiro, liste absolutamente todos os passos do projeto do início ao fim. Depois, organize essa lista por prioridade e sequência. Em seguida, escolha a primeiríssima fatia da tarefa, a menor ação possível para começar. E o mais importante, comece a trabalhar nessa fatia imediatamente. Esse primeiro empurrão muda tudo. E a terceira ferramenta, a procrastinação criativa. Parece até uma contradição, né? Mas essa é uma das ideias mais poderosas do livro. A diferença entre pessoas de alta e baixa performance não é se elas procrastinam, mas no que elas procrastinam. Pessoas de baixo desempenho sem perceber adiam as coisas importantes, os 20%. Já as de alto desempenho escolhem, de propósito, adiar as tarefas de baixo valor, os 80%. É saber dizer não pro que não importa. E isso tudo nos leva para nossa última sessão, a sessão 5, o hábito de vencer. E aqui a gente fala da recompensa psicológica de concluir as tarefas, porque no fim das contas o objetivo é criar um sistema mental que nos impulsione sempre para frente. E olha que legal, tem ciência por trás disso.
Toda vez que a gente completa uma tarefa importante, o nosso cérebro libera endorfinas. Isso dá uma sensação natural de euforia, de bem-estar. O Brian Tracy chama isso de um vício positivo. A gente fica viciado em concluir coisas, em ter sucesso. É um ciclo virtuoso que se autoalimenta. Mas para que engolir o sapo se torne um hábito permanente, algo automático, o Tracy diz que são necessárias 3 qualidades essenciais. São as chaves que trancam esse novo comportamento na nossa rotina. E aqui estão eles, os 3 Ds da formação de hábitos. Primeiro, a decisão. É preciso tomar a decisão clara de desenvolver o hábito de concluir as tarefas. Segundo, a disciplina. Praticar esses princípios repetidamente até que se tornem automáticos. E terceiro, a determinação. Apoiar tudo o que se faz com garra e vontade até que esse hábito se torne uma parte permanente da sua personalidade. Então, essa análise se encerra com uma pergunta bem direta. Depois de tudo isso que a gente conversou, a questão que fica é: qual é o sapo que vai ser engolido amanhã? Porque no fim das contas, só o fato de identificá-lo já é o primeiro passo para um dia incrivelmente produtivo.